A paz do Senhor, amém? Quantos estão felizes nessa noite? Amém? Vamos orar pelas crianças. Irmãos, está parecendo quando a gente começou o ministério. O tanto de criança que tinha, irmãos. Nós olhávamos, aí estava cheio assim, ó. Na hora que falava assim, vamos orar pelas crianças, ficava vazio, as crianças vinham tudo para frente e ficava. Mas é isso aí, é a próxima geração. Amém? Estenda suas mãos para cá. Pai amado, em nome de Jesus, nós enviamos os nossos filhos para que eles possam continuar te adorando, Senhor, lá na salinha. Prepara, Senhor, a mente e o coração de cada um para que eles possam receber a Tua palavra no entendimento deles. Que o Senhor possa capacitar os formadores para impartir a Sua vida sobre eles. Nós declaramos isso em nome de Jesus. Amém. Podem ir lá. Glória a Deus. Por isso que nós somos edificando gerações, amém? Glórias a Deus. Aleluia. Feche seus olhos. Espírito Santo, nós te agradecemos por mais essa oportunidade de estarmos reunidos como igreja. Somos gratos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Nós sabemos, Senhor, que alguns dos nossos irmãos podem ter enfrentado dificuldade para chegar aqui, mas nada para a tua igreja. Nada tem o poder de parar a sua igreja. Nós somos mais do que vencedores. Por nós estarmos aqui, Senhor, nós já somos vencedores. Nada pode nos parar. Prepara, Senhor, o coração, prepara o nosso coração para que nós possamos te ouvir nessa noite. Fala conosco, nós nos rendemos a Ti, que nós possamos te ouvir e te obedecer em todo o tempo. Leva cativo, Senhor, todo o pensamento ao Teu senhorio. Que nós possamos viver, Senhor. Que nós possamos impartir a Tua vida sobre outras pessoas. Nós nos rendemos por completo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Muito bom, irmãos, nós estamos reunidos. Uma coisa que nós precisamos entender, irmãos, que nada para a igreja do Senhor. Nada pode parar a igreja de Cristo. Quando nós estamos reunidos, há poder. Nós não estamos aqui apenas para uma reunião qualquer, mas nós cremos que nessa reunião há poder. Existem batalhas sendo travadas neste momento, mas nós já somos mais do que vencedores. A igreja de Cristo, ela é vencedora. Nós estamos aqui para nos fortalecer e receber da graça de que o nosso irmão carrega. Muitas das vezes você não vai entender a palavra que eu estou ministrando, mas você vai receber a vida que o seu irmão está aí do seu lado. Você vai receber a vida dele e vai sair cheio, vai sair satisfeito, porque é isso que o Senhor faz. Às vezes você estava precisando apenas de um abraço que você recebeu lá na entrada, e isso já foi o suficiente para a sua vida. E isso é a igreja de Cristo, se movendo na maneira dela, na medida que o Senhor tem determinado. Muitas das vezes nós queremos grandes coisas, sendo que o Senhor quer falar conosco nos mínimos detalhes. Esse é o nosso Deus, irmãos. Ele fala conosco em todo o tempo, nos mínimos detalhes. Amém? Glórias a Deus. Eu ouvi o Senhor falando comigo, irmãos, esses dias, a respeito de conectores de vida. Eu fiquei sem entender. E o Senhor falou comigo, conectores de vida. Você sabia que nós somos essas pessoas? Sabe para que serve um conector? Ele serve para ligar uma ou demais partes. Então, nós somos chamados para ligar aquelas pessoas que estão desligadas de Deus. Nós somos chamados para conectar aquelas pessoas que estão desligadas ao Pai. Mas aí você pode falar para mim, mas quem faz isso não é o Espírito Santo? Sim, mas o Espírito Santo, ele habita dentro de mim e dentro de você hoje.
E através das nossas vidas, nós temos autoridade para isso, de conectar as pessoas. Eu tive a oportunidade de passar na ponte do Rio de Janeiro, a ponte de Niterói. Irmãos, quão difícil seria se não tivesse aquela ponte? Quanto que facilitou ter aquela ponte no Rio de Janeiro? Nós podemos atravessar de um lado para o outro com facilidade, amém? Então, nós somos essa ponte que liga as pessoas com facilidade ao Pai. Nós somos chamados para isso. Cada um de nós é chamado para isso. Irmãos, igual eu falei no começo, é nos mínimos detalhes. Às vezes, nós queremos coisas grandes, mas o Senhor quer de nós que nós começamos com coisas pequenas. São nas pequenas coisas que o Senhor deseja se manifestar. Então, que nós estejamos atentos a tudo que Ele deseja fazer em nós e através de nós, amém? Então, nós estamos aqui para isso, irmãos. Essa é a nossa função como cristãos. Nós somos parte da família de Deus. E o que o Pai quer? Que a sua família aumente. E ela vai aumentar através de nós, amém? Nós somos um povo que ama pessoas, nós somos um povo que ama vidas. Aquilo que nós temos, outras pessoas elas precisam. Irmãos, olha para a sua vida. A sua vida já foi transformada? Sim ou não? Amém? Glória a Deus, que bom. Amém? Então, outras pessoas, elas precisam dessa transformação também. Como que nós vivíamos lá atrás e como que nós vivemos hoje? Quão maravilhoso é, irmãos, nós vemos que nós só crescemos cada dia que passa. Cada dia que passa nós só avançamos, nós só crescemos em maturidade, em beleza também. Não é, pastor Joed? Não é? Glória a Deus. É isso aí. Cada dia que passa nós ficamos mais bonitos, nós ficamos mais inteligentes. O reino de Deus, irmãos, ele nos torna inteligentes. Cada vez que você se reúne com essa pessoa que está do seu lado, olha para a pessoa que está do seu lado. Essa pessoa que está do seu lado, ela deixa você cada vez mais inteligente, porque ela carrega a vida de Cristo. A vida de Cristo que ela carrega nos faz crescer. Amém? Glórias a Deus. Então nós precisamos fazer isso, irmãos, entender que nós somos chamados para conectar vidas. Assim como nós um dia estávamos desconectados e nós fomos conectados ao Senhor, outras pessoas também precisam disso. Outras pessoas precisam viver a realidade que nós vivemos hoje. Irmãos, e quão maravilhoso é essa realidade que nós vivemos hoje de Igreja de Cristo. Nós somos a maior autoridade na terra. Não existe nada maior do que a Igreja de Cristo. E você faz parte disso. Amém? Nós precisamos ter esse entendimento. E nós precisamos entender, irmãos, que a paternidade é um sistema de governo de Deus que foi estabelecido por Deus na terra para nos dar direcionamento, para nos apontar um destino, nos apontar o caminho certo. Então nós precisamos estar com os nossos corações rendidos em obediência à paternidade. Aqui nessa casa você vai ouvir muito falar a respeito de paternidade, porque nós entendemos que foi Deus quem deixou a paternidade sobre a terra. É uma autoridade do Senhor. Então nós precisamos entender que só um pai, ele pode nos dizer se nós estamos prontos para fazer as conexões. Nós somos chamados para conectar pessoas, mas primeiro nós precisamos ser pessoas maduras, para que as outras pessoas possam receber dessa maturidade. Amém? Então, nós precisamos estar com os nossos ouvidos atentos e com os nossos corações obedientes à voz de um pai, para que ele possa nos direcionar se nós estamos prontos ou não para fazermos as conexões, para nós podermos ligar essas pessoas a Deus. Palavras do pastor Kleber: quem atentamente ouve as instruções de um pai, as suas ações serão sólidas. Então, quando nós estamos atentos e nós ouvimos a um pai, as nossas ações elas são sólidas. Não são qualquer coisa, mas elas são sólidas, elas são firmes. Amém?
Então nós precisamos estar com os nossos ouvidos conectados e obedientes ao nosso Pai. Irmãos, nós precisamos entender que tudo o que nós somos, tudo o que nós temos é impartido sobre outra pessoa. Nada do que nós fazemos, irmãos, é em vão. Nada do que nós falamos é em vão. Tudo o que nós temos serve para algo. Nós precisamos entender que tudo, qual o significado de tudo? Tudo. Então tudo o que nós temos é liberado sobre outra pessoa, seja ela boa ou ruim. Então nós precisamos entender como que nós estamos vivendo. A maneira que nós estamos vivendo vai determinar o que nós estamos impartindo sobre outras pessoas. Nós precisamos estar atentos. Nós precisamos, sabe, irmãos, aquela chama de quando nós entregamos a nossa vida para Cristo, aquele amor que nós, assim que nós nos convertemos, nós tínhamos um amor tão grande. Aquele amor, ele não pode se apagar. Aquele amor, ele precisa cada vez mais aumentar. O nosso amor por Jesus, ele é igual um casamento, irmãos. Cada tempo que passa, nós nos tornamos ainda mais apaixonados. Não tem como você entregar a sua vida para Cristo e você não se apaixonar cada vez mais por Ele. Não tem como você entregar a sua vida para o Senhor e a sua vida não ser transformada e você não viver uma vida de adoração e rendição a Ele. Nós precisamos ser pessoas que queimam, pessoas que incendeiam os ambientes aonde nós chegamos. Amém? Eu não estou falando a respeito de você incendiar, tocar fogo, você rodopiar, fazer várias coisas, não, mas você possa incendiar impartindo aquilo que você carrega, amém? Aquilo que você carrega, aquilo que você tem o poder de transformar as pessoas que estão em sua volta. Aquilo que você tem autoridade para isso, para transformar as vidas que estão em sua volta. Jesus, por onde ele passava, ele deixava as pessoas cheias de vida. E assim precisamos ser nós. Nós precisamos ser assim. Por onde nós passarmos, nós precisamos deixar aqueles lugares cheios de vida. Aquelas pessoas precisam ficar cheias de vida. Nós vemos isso, irmãos, quando Jesus se encontra com a mulher samaritana. Abra sua Bíblia comigo em João 4. Vamos ler esse texto. Algo tão poderoso que aconteceu ali, naquele poço. João 4:1. Por isso, quando o Senhor soube que os fariseus ouviram que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, embora Jesus mesmo não batizasse, mas sim os seus discípulos, deixou a Judeia e partiu uma vez mais para a Galileia. Irmãos, deixa eu só abrir um parênteses aqui. Pessoas maduras, elas não fogem de acusações. Amém? Jesus aqui não estava fugindo porque estavam acusando ele, mas ele estava caminhando. Pessoas maduras, elas não param no que estão falando sobre elas. É diferente. Jesus não estava fugindo, mas ele estava dando continuidade naquilo que o Pai o enviou para fazer. Então, pessoas maduras não param no que as pessoas estão dizendo sobre a sua vida. Elas continuam no propósito que Deus determinou sobre elas. No 3. Deixou a Judeia e partiu uma vez para a Galileia. Entretanto, era-lhe necessário atravessar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali a fonte de Jacó. Jesus, todavia cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso aconteceu por volta da hora sexta. Nisto, uma mulher de Samaria veio tirar água. Pediu-lhe Jesus: dá-me um pouco de água para beber, pois seus discípulos haviam ido à cidade comprar alimentos. Então lhes respondeu a mulher de Samaria: como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, uma mulher samaritana? Jesus respondeu a ela: se conhecesse o dom de Deus e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele
te daria a água viva. Indagou-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que pegar água, e o poço é fundo. Onde tu podes conseguir esta água viva? Acaso tu és maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Jesus afirmou-lhe: Quem bebe desta água terá sede outra vez. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der tornar-se-á nele uma fonte de água jorrando para a vida eterna. A mulher lhe pediu: Senhor, dá-me desta água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Pediu-lhe Jesus: Vai, chama teu marido e volta aqui. Confessou-lhe a mulher: Não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: Respondeste acertamente, ao dizer que não tens marido. Pois 5 maridos já tiveste, e este homem com quem tu agora vives não é teu marido. Quanto a isto, falaste a verdade. Reconheceu a mulher: Senhor, eu percebo que tu és um profeta. Nossos pais adoravam sobre este monte, mas vós, judeus, dizeis que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Declarou Jesus a ela: Mulher, podes crer-me, está próximo a hora quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora está chegando, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse a Jesus: Eu sei que o Messias está para vir. Quando ele vier, ele nos esclarecerá sobre tudo. Assegurou-lhe Jesus: Eu que te falo, sou o Messias. Neste ponto, chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse conversando com uma mulher. Todavia, ninguém lhe perguntou: O que queres saber? Ou por que falas com ela? A mulher então deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse aos homens: Vinde e vede o homem que me disse tudo quanto tenho feito. Não seria este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram para onde Jesus estava. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele: Mestre, come. Mas ele lhes disse: Tenho um alimento para comer que vós não conheceis. Então os seus discípulos disseram uns aos outros: Será que alguém lhe teria trazido algo para comer? Explicou-lhe Jesus: A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e consumar a sua obra. Amém? No 39. E muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude da palavra daquela mulher que testemunhara: Ele me disse tudo quanto tenho feito. Assim, quando os samaritanos se encontraram com Jesus, insistiram em que se hospedasse com eles. E ele ficou 2 dias, e muitos outros creram por causa da sua palavra. Então disseram à mulher: Agora cremos, não somente por causa do que tu falaste, mas porque nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Amém? Irmãos, nós vemos aqui, quando Jesus se encontra com essa mulher no poço. Essa mulher era uma pessoa sem esperança, ela não tinha mais esperança de vida, ela estava apenas existindo. E nós vemos que Jesus pede água para ela, e ela tem ali um diálogo com Jesus. Só que algo aconteceu sobre a vida daquela mulher. Jesus estava conversando com ela, e ela percebeu que existia algo diferente nele, e ela larga o seu cântaro e vai contar tudo o que aconteceu para as outras pessoas. Jesus falou, o que Jesus falou para ela, irmãos?
vai lá e chama teu marido. Vai lá, chama teu marido e volta aqui. E ela falou, não tem marido. E depois ela saiu desesperada para contar às outras pessoas o que Jesus tinha revelado a respeito dela. Irmãos, mas o que Jesus falou era o que as pessoas já sabiam, que aquela mulher não tinha marido. Mas a vida de Jesus transformou a vida daquela mulher. Irmãos, não se trata muito do que nós falamos, mas se trata daquilo que nós carregamos. Aquilo que nós portamos é maior do que qualquer coisa. Aquilo que nós somos, aquilo que nós carregamos tem o poder de transformar as vidas que estão em nossa volta. Nós somos chamados para conectar vidas. Jesus, por onde ele passava, irmãos, ele transformava os ambientes, ele transformava a vida das pessoas. E nós somos assim, irmãos. Hoje nós somos portadores da vida. Hoje nós temos essa autoridade. Então eu estou aqui nessa noite para falar para você que você tem a autoridade de transformar o lugar onde você está. O lugar que você está parece ser difícil, mas eu falo para você que não é, porque você tem a vida dentro de você. O Senhor que faz através de você. Nós somos ferramentas do Senhor, irmãos, para que nós possamos tocar outras vidas. Nós somos ferramentas, nós somos cartas vivas. Aquilo que nós vivemos tem o poder de tocar outras pessoas. E eu te pergunto, aonde que estava a cura dessa mulher? A cura dessa mulher estava no poço? No poço ela ia sempre, irmãos. Ela ia sempre, mas não tinha nada. Ela só pegava a água dela e ia embora. A cura daquela mulher não estava no poço. A cura daquela mulher estava em encontrar Jesus. Não apenas nisso. Apenas saber quem Ele é e estar diante dEle não nos cura. Porque os fariseus também tiveram diante dEle, mas por não crerem, nada receberam. Só estar diante de Jesus não cura. Porque muitas pessoas, irmãos, estiveram diante de Jesus. Jesus chegou diante dos fariseus, chegou diante de muitas pessoas e nada aconteceu diante das pessoas. Porque não estava apenas em olhar quem Jesus era, mas a cura daquela mulher estava nela crer em quem Jesus era. Então, nós precisamos ser pessoas que crê em quem Jesus é. De fato, nós precisamos crer. Não é porque vem as circunstâncias, então agora eu não sou mais cristão. Eu estou passando por um problema, Deus não está me vendo, Deus não me ama. Não se trata disso, irmãos. Deus nos ama em todo tempo, em qualquer situação. Nós somos amados por Ele em todo tempo. Os problemas, eles não podem nos parar. As circunstâncias não podem dizer quem nós somos. Jesus, ele era cheio de cura, mas aqueles que queriam eram curados. Então, muitas das vezes, quando nós fazemos atos proféticos, nós chamamos aqui na frente, irmãos, nós estamos em uma noite de cura, vem aqui para frente para você ser curado. Não fique com medo, não duvide, creia e você será curado. Não existe enfermidade impossível para Deus. Nós precisamos crer, porque o nosso Pai, Ele é um Deus do impossível. Não existe nada, irmãos, impossível para Deus, nada. Tudo o que Deus quiser, Ele faz. Mas nós precisamos crer que Ele pode fazer tudo isso. E nós receberemos o milagre em nossas vidas. As pessoas o rodeavam, as pessoas viviam em volta dele. Mas muitas das pessoas que estavam em volta dele estavam ali apenas para que chegou o nosso rei, então um dia eu vou ser reconhecido do lado dele. Muitas das pessoas estavam do lado de Jesus apenas para receber reconhecimento. Mas aquelas pessoas que se encontravam de fato com ele e desejavam receber aquilo que ele carregava, elas eram curadas. Nós precisamos ser pessoas que cremos em um Cristo ressuscitado, que nós cremos em um Cristo vivo, que pode todas as coisas. E nós hoje carregamos o mesmo Espírito, e nós podemos fazer as mesmas coisas. Amém? Nós vemos, irmãos, a mulher do fluxo de sangue. Ela cria que se ela apenas tocasse, ela seria curada.
apenas tocar, irmãos, apenas tocar, ela seria curada. E ela enfrentou tudo e todos para que ela pudesse receber a cura dela. E ela foi lá, tocou em Jesus e recebeu a sua cura. Não existe nada impossível, irmãos. Nós precisamos crer. Nós precisamos crer, e isso será possível em nossas vidas. Então ela apenas creu, tocou em Jesus, tocou na orla do manto e foi curada. E quando ela foi curada, irmãos, Jesus, de mim saiu virtude. Você percebe que não se trata em apenas você tocar? Você entende que não se trata de apenas você estar com o Senhor, mas se trata de você crer? Porque Jesus estava rodeado de pessoas. Rodeado não, né, irmãos? Rodeado, né? É assim que fala? Senão depois os irmãos vão me corrigir. Jesus tinha gente por toda a volta. Pronto, é mais fácil. Em volta de Jesus estava cheio de gente. Então, e ali, irmãos, Jesus estava indo normal. Só que tem um determinado momento que ele para e fala assim: de mim saiu virtude. Por quê? Não era porque as pessoas estavam tocando nele, mas era porque tinha alguém de fé que queria receber aquilo que ele carregava. E naquele momento ele percebeu que algo saiu dele. Quando nós queremos, irmãos, nós recebemos o que Deus tem para nós. Nós precisamos crer e querer para que nós possamos receber o que Deus tem para nós. E ela enfrentou, irmãos, porque ela não podia estar no meio do povo, mas ela enfrentou para que ela pudesse receber a cura dela. A fé dela curou ela, de ela crer que Jesus poderia curar. Nós vemos na Bíblia também um oficial. Ele tinha um filho que estava enfermo, e ele chama Jesus para que possa ir e curar o filho dele. Jesus fala apenas: vai e seu filho será curado. Aquele homem creu e o seu filho foi curado. Ele não estava buscando por visibilidade. Ele não estava querendo falar assim: Jesus, vamos lá na minha casa para que eu possa ficar famoso. As outras pessoas vão olhar para mim e falar assim: Jesus está na minha casa, então tem alguém importante na minha casa, então eu vou ficar famoso. Não, ele só estava querendo aquilo que Jesus tinha para liberar sobre o seu filho. E a palavra de Jesus foi suficiente sobre a vida daquele homem, para que o seu filho fosse curado. Quantas das vezes, irmãos, o Senhor fala conosco? Nós precisamos ser pessoas que creem naquilo que Deus fala. Porque se Deus falou, irmãos, pode ter certeza, pode acontecer o que for, mas se Deus falou, irá cumprir. Pode ter certeza, irmãos, se Deus falou, irá cumprir. Nós precisamos estar obedientes, nós precisamos estar firmados. Amém? O cego Bartimeu foi curado. Jesus estava passando e aquele homem, igual um louco, começou a gritar. Jesus para tudo e manda chamar o cego. E ele chega lá, tem um encontro com Jesus. E Jesus pergunta para ele: o que você quer? E ele fala: eu quero enxergar. Jesus fala: então vai. E aquele homem voltou enxergando. Você entende, irmãos, que se trata da nossa vontade, se trata da nossa fé. Nós não podemos ser pessoas que vivem apenas dentro da igreja, de domingo a domingo, quarta, eventos, mas nós precisamos ser pessoas de fé. Nós precisamos ser pessoas que creem que tudo é possível. Nós precisamos ser pessoas que, de nós estarmos aqui, irmãos, nós já somos vencedores. As pessoas precisam entender isso. Muitas das vezes as pessoas falam assim: eu não estou bem hoje eu não vou na igreja. As pessoas acham que por não estar bem, o não vir na igreja ela vai melhorar. Mas você vai melhorar, irmão, se você estiver aqui junto conosco, porque a cura está neste lugar, a cura está conosco. Só o fato de nós estarmos reunidos há poder. Nós somos curados.
O que o nosso irmão tem é impartido sobre as nossas vidas e nós recebemos isso. Muitas das vezes eu não estava bem, mas eu decidi vir para o culto. Quantas das vezes nós estamos cansados, chegamos aqui no culto cansado, mas nós saímos com o nosso espírito renovado. Nós saímos cheios de vida. Por quê? Porque neste lugar há poder, neste lugar há vida. Nós somos pessoas que conectam as pessoas a Cristo. Nós temos essa autoridade. O cego Bartimeu, ele creu e foi curado. E hoje, irmãos, ele mora dentro de nós. E muitas das vezes nós não recebemos o que Deus quer para nós. Por que será? Sabe, muitas das vezes nós nos comportamos como Tomé. Tomé era uma pessoa que sempre andava com Jesus. Mas na hora que as pessoas falam que Jesus ressuscitou, ele não acredita. Eu só acredito se eu ver. Se eu ver, se eu tocar, então eu vou acreditar. Nós não podemos nos comportar como Tomé. Nós precisamos ser pessoas que creem que tudo pode acontecer. Nós não somos chamados para viver pelo que nós vemos, mas nós somos chamados para viver pelo que nós cremos. E a nossa fé, ela move montanhas. A nossa fé é muito maior do que as coisas visíveis. A nossa fé é muito maior do que qualquer coisa visível, irmão. Nós cremos e as coisas acontecem. Nós declaramos e as coisas acontecem. Em nós, a vida, as nossas palavras têm poder. Aquilo que nós falamos, nós declaramos. As coisas que não existem, elas passam a existir. Por quê? Porque nós temos autoridade para isso. O Espírito Santo que habita dentro de mim e dentro de você nos dá autoridade para isso. Você está passando por determinada situação, declara a vida. Declara que você tem autoridade para isso. Amém? Nós precisamos ser pessoas de identidades formadas. Quando nós temos a nossa identidade formada, nós iremos saber, nós saberemos o que Deus quer para a gente. O que Deus quer para cada um de nós. Sabe, irmãos, nós precisamos ter a nossa identidade formada. E o Senhor deseja que nós sejamos pessoas maduras. Mas não se preocupe, irmãos, tudo se trata de um processo. Tudo se trata de um processo. Nós vamos amadurecendo dia após dia. Desde que nós estejamos juntos, nós vamos amadurecendo juntos. Amém? Você faz parte de tudo isso. A vida de Cristo em nós nos faz amadurecer. Irmãos, não tem como, se nós deixarmos o Cristo que está dentro de nós crescer, Ele irá ser revelado naturalmente. O que eu posso fazer então para que Cristo seja visto em minha vida? Apenas se renda. A rendição é a maior coisa que você pode fazer. Se renda. Tire do seu controle as coisas, entregue ao Senhor. Igual o Lucas falou aqui a respeito de preocupação. Não fique preocupado, irmãos, entrega ao Senhor. Entrega ao Senhor e Ele tudo fará. O Senhor, Ele sabe tudo o que nós precisamos. Ele sabe tudo o que nós pensamos, tudo o que nós queremos. E Ele nos dará aquilo que nós precisamos. Amém? Nós somos pessoas que em todo o tempo, o Cristo que está em nós vai crescendo e vai amadurecendo dia após dia. E as pessoas vão percebendo isso em nós. O mesmo Jesus que se apresentou aos fariseus que quiseram matá-lo, foi o mesmo Jesus que se apresentou a Paulo, que começou a proclamá-lo como única fonte de vida. Não se trata do que você está vendo, mas se trata de como que está a sua fé, como que você está crendo. Jesus se apresenta diante dos fariseus, mas os fariseus acham que ele está blasfemando e não quer nem saber dele. Jesus se apresenta a Paulo, que ainda era Saulo, e a partir daquele momento ele começa a proclamar a vida de Cristo como única fonte de salvação, como única fonte de vida. Então, aonde a nossa fé está firmada?
A nossa fé precisa estar firmada nele. E aquilo que nós somos irá impactar outras vidas. O apóstolo Paulo, ele creu, irmãos, e ele viveu intensamente nisso. E quantas vidas foram transformadas através da vida do apóstolo Paulo? E nós temos essa mesma autoridade de impartir essa vida sobre outras pessoas. A nossa vida falará por si só. Muitas das vezes, irmãos, você pode ser uma pessoa. Às vezes as pessoas pensam o seguinte: ah, mas eu sou uma pessoa tímida. Eu também sou, irmãos. E algumas vezes eu sou uma pessoa tímida. Eu não sou de falar muito. Mas, irmãos, a Bíblia já fala que nós somos cartas vivas. Nós não precisamos falar muitas palavras. O nosso comportamento fala por si só. A nossa vida fala por si só. A nossa integridade, o nosso caráter vai falar mais do que qualquer palavra que você possa dizer. As pessoas, elas olham para nós e falam assim: ah, é bom estar perto de você. Sabe, eu ando em alguns lugares. Nós precisamos entender, nós como casa, como cristãos, que nós temos uma paternidade que pode nos direcionar para que nós possamos fazer as conexões corretas. Cheguei em uma casa e a mulher estava desesperada, irmãos. Estava desesperada porque já arrumou vários prestadores de serviço e o serviço tudo ruim, mal feito, abandonava. Aí a mulher até falou assim: ah, eu estou pensando em trazer um padre para benzer aqui, ou um pastor para orar aqui nessa casa. E eu, opa, já estou aqui, né? Mas assim, não se trata de eu orar, irmãos. Se trata dela fazer as conexões certas. Ah, eu vou orar pela construção. A construção, essa parede aqui está torta. Em nome de Jesus, parede, se alinha. Você entende? Se trata de nós estarmos atentos para que nós possamos fazer as conexões precisas. Então, se essa mulher ela faz umas conexões certas, a construção dela vai sair certa. Mas se ela está buscando qualquer tipo de conexão, a obra dela vai sair toda torta, irmãos. Assim é conosco. Nós precisamos saber que nós somos direcionados pela nossa paternidade espiritual, que é direcionado por Deus para nos dar orientações, para nos dar destino. Amém? E quando nós ouvimos o que a nossa paternidade fala, nós estamos protegidos. A nossa vida é protegida e as pessoas que estão em nossa volta também são protegidas. Amém? Aguenta aí que nós já estamos acabando. Então, não se tratava apenas das pessoas estar diante de Jesus, mas se tratava de como que eles viam Ele, como que eles criam. Então o apóstolo Paulo começou a ministrar a respeito desta vida, que transformou a vida dele, que transformou a vida de muitos outros. Aquilo que transformou as nossas vidas, irmãos, elas precisam ser impartidas sobre outras pessoas. Outras pessoas precisam receber daquilo que nós recebemos. A transformação que nós recebemos precisa ser impartida sobre outros. As nossas respostas diante do que o Senhor nos fala, fazem toda a diferença. Aquilo que o Senhor nos fala, irmãos, nós precisamos dar uma resposta ao Senhor. Nós entendemos que os céus, Ele não responde perguntas, os céus, Ele responde respostas. Mas nós precisamos saber quais são as respostas que nós iremos dar. O anjo chega para Maria e fala para ela que ela iria gerar um filho. E ela fala para o anjo o quê? Mas como que isso é possível? Se eu não tenho relação com homem algum, como que isso é possível? Essa resposta de Maria para o anjo causou para ela uma explicação. O anjo falou para ela: não, descerá sobre ti o Espírito Santo, e explicou ali, né? Então para Maria foi esclarecedor. Só que o mesmo anjo que falou com Maria foi o mesmo anjo que falou com Zacarias. O anjo Gabriel chegou para Zacarias e falou: você vai ter um filho.
e você vai colocar o nome dele de João. E Zacarias faz a mesma pergunta que Maria fez: mas como isso é possível? E o anjo fala para ele o seguinte: porque Maria, o anjo não falou isso, tá, irmãos? Deixa eu só voltar um pouquinho aqui, senão depois o pessoal na internet aí vai dizer que eu estou falando heresia. Já me perdi. O anjo explicou para Maria, porque Maria era uma jovem, só que Zacarias, ele já era um sacerdote. Então, pelo nível de autoridade dele, ele não deveria fazer essa pergunta para o anjo, porque ele já era um sacerdote, ele deveria ter a sua fé que isso era possível. Mas ele duvidou, e ele falou assim: mas como que isso é possível? E o anjo falou para ele o seguinte: porque você duvidou, você ficará mudo. Você vê que a resposta dos dois foram as mesmas, mas a consequência para os dois não foi a mesma, porque o Senhor entende o nível de cada um. Então nós iremos receber do Senhor de acordo com o nosso nível. Então as nossas respostas fazem toda a diferença. Aquilo que o Senhor coloca diante de nós, nós precisamos entender em qual nível de maturidade nós estamos e como que nós iremos responder ao que Deus está falando para nós. As nossas respostas, elas têm consequências. Então nós precisamos ser pessoas que precisam crer. Amém? Irmãos, e na maioria das vezes, a maior dificuldade de acreditar estão naqueles que acham que sabem mais. Na maioria das vezes, irmãos, às vezes nós iremos falar algo, a pessoa fala assim: ah, mas como isso? Eu já tenho tantos anos de igreja, eu já tenho tantos anos de ministério, eu já sou isso, já sou aquilo. E isso dificulta dela acreditar. E às vezes você chega para um recém-convertido e fala para ele: isso, a mesma coisa. O cara fala assim: eu creio. Entende? E isso, irmãos, irá avançar essa pessoa. Então, nós precisamos desprender daquilo que nós achamos que nós sabemos e acreditar naquilo que Deus está falando. Hoje nós portamos o Espírito, o mesmo Espírito que ressuscitou a Cristo, e isso nos torna filhos. Então hoje as nossas respostas são para o Pai. Nós respondemos como um filho responde a um pai, com amor, irmãos, com rendição. Eis-me aqui. Nós precisamos nos entregar por completo e acreditar que o nosso Pai, Ele pode todas as coisas, porque Ele nos ama. E muitas das vezes nós não recebemos porque nós não temos maturidade suficiente para receber ainda. Então nós não podemos bater o pé e ficar bravo igual o menino mimado. Amém? Se o pessoal do louvor quiser subir, fica à vontade. Já estou terminando. O que nós carregamos, irmãos, não está limitado apenas a uma pessoa, mas nós carregamos a autoridade de transformar nações. Nós somos pessoas capazes de transformar uma nação. Você crê nisso? Você crê nisso? Glória a Deus. Nós podemos transformar as nações. O Senhor, entenda isso, o Senhor sempre vai nos pedir algo que nós precisamos. Quando o Senhor nos pede algo, não é porque Ele precisa, mas é porque nós estamos precisando. Sempre que o Senhor nos pedir algo, irmãos, não é porque Ele está precisando daquilo que Ele está pedindo, mas é porque nós precisamos se libertar daquilo. Nós estamos precisando do que o Senhor pede para nós. Quando Jesus se encontra com aquela mulher no poço, o que é que Ele pede para ela? Água. Mas na verdade Jesus não estava precisando da água. Quem realmente estava precisando da água era a mulher. Ela que estava precisando da água viva. Então sempre que o Senhor nos pede, irmãos, é porque nós precisamos. Então nós precisamos entregar. Quando nós entregamos, nós entendemos aqui que quando nós entregamos o Isaac, nós receberemos o cordeiro. Então quando o Senhor nos pede, irmãos, entrega.
não reluta. Amém? A nossa vida com Deus é uma vida de aventura e obediência. Nós precisamos ser obedientes em todo o tempo ao Senhor. Nós, toda vez que queremos algo rápido, nós estamos abrindo mão da excelência. Entenda isso. Toda vez que nós queremos algo rápido, igual miojo, nós abrimos mão da excelência. Se você está com fome, desesperado, eu vou fazer um miojo. Beleza, você vai comer o miojo, mas não é algo excelente. É algo rápido, mas não é excelente. Então nós não podemos querer algo rápido, precisamos esperar no tempo do Senhor. Amém? Se coloque de pé nessa noite. Nós precisamos obedecer quem nos ama e quem nos protege. Nós precisamos ser pessoas obedientes. As nossas dificuldades, irmãos, não podem nos deixar amargos. Não podem nos deixar amargos, mas elas precisam formar em nós um caráter. As dificuldades que você passa, elas não podem deixar você uma pessoa amargurada. Nossa, eu já passei por tanto problema. Mas esses problemas que você tem enfrentado, que você tem passado, eles precisam formar em você um caráter. Amém? Nem todo mundo consegue extrair das dores experiências com Deus. Nós precisamos olhar para as dores, para os problemas, para aquilo que nós estamos passando e ver o que é que Deus quer falar conosco. Quais as experiências que nós tiramos disso tudo? E a presença de Deus, irmãos, conosco não está relacionada a uma vida religiosa, mas a uma vida cheia de renúncias. Nós somos pessoas que em todo o tempo nós estamos renunciando a algo. Mas por que nós renunciamos? Porque nós amamos ao Senhor e nós cremos nele acima de todas as coisas. Amém? Glória a Deus. Irmãos, se você está passando por algum problema, qualquer problema, eu gostaria de chamar você aqui à frente para que a gente possa estar orando por você. Fica à vontade. Tua voz, tudo que eu preciso ouvir. Tuas palavras me dão direção. Tua voz, tudo que eu preciso ouvir. Aleluia. Tuas palavras me dão direção. Me fazem crer, me fazem ver. Se tornam para os pés do chão. Me fazem crer.